Fala galera, começando mais um episódio do nosso estudo, do nosso projeto, principalmente que nasceu no coração do Leuci, que é o Carpinteiro Divino. Eu espero que você tenha aproveitado os 9 capítulos que aqui já foi. Estamos no episódio número 10, como você pode ver aqui. E esse formato a gente gostou muito. Inclusive depois deixe seu feedback de novo para a gente saber o que vocês estão gostando, se ficou melhor, se não ficou. A gente recebeu alguns feedback bacana desse estilo, por isso que a gente continuou nesse episódio. Mas, por favor, nos oriente. Leuci, mais uma vez, muito obrigado, cara, pela sua presença, por estar compartilhando um pouco mais do seu conhecimento. Faz 10 episódios que eu te agradeço, porque é querendo ou não, um estudo diário que você passa ali, né, através do Espírito Santo, através de muita dedicação. Então, muito obrigado por estar nos concedendo todo esse conhecimento, viu, cara? Obrigado você, Léo, né, por ter topado esse desafio. Obrigado a todos que estão assistindo, compartilhando, né? Espero que tenha sido útil. O objetivo final, né, que as pessoas possam estar aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, quando a gente recebe, né, um agradecimento, alguém dizendo, olha, muito obrigado, então tem sido muito bom, muito gratificante. Então, louvado seja Deus. Eu imagino, viu, Luci? E no último episódio, a gente comentou um pouco sobre o Santuário Celestial. Se você não viu, eu te convido a assistir. Foi muito legal. Bastante, eu até anotei bastante coisa no último, assim. E o Leuci falou que já vai mastigar mais nos episódios da frente. Você que é a primeira vez que está aqui, já sabe, vai pegando o costume que a gente faz uma oração pedindo a orientação de Deus, pedindo para que o Leuci seja um canal de bênçãos, né? Para que possa falar um pouco mais sobre a palavra. Então, Leuci, como de costume, você pode fazer a oração para nós? Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te damos graças, louvores, que mais uma vez, Senhor, a tua palavra seja explanada, que as pessoas estejam abertas e receptivas. Nós rogamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, se você é a primeira vez que está aqui, como eu já disse, é bom você assistir, porque a gente está fazendo toda uma sequência para que você entenda cada vez mais, assim como eu, também estou aprendendo muito com isso. Então assiste o último episódio que falou um pouco sobre esse santuário celestial, né, Leuci? Leuci, hoje, como estamos no episódio número 10, falaremos um pouco mais sobre o santuário do Espírito Santo. Qual que é? Eu nem sabia disso, sabia um pouco bem leve sobre santuário. A gente viu até no último um pouco mais que essa função de Jesus, todo esse ministério não acabou só na cruz, vai muito mais do que isso. Mas a dúvida que surge é assim, beleza, Jesus subiu. Quem fica aqui com nós? Quem vai nos ajudar, né, nessa luta diária? Como é que vai funcionar? Quem está aqui para nos auxiliar, Leuci? Esse assunto é muito interessante, muito complexo, muito profundo. No último episódio, né, eu recordo de ter dito sobre a importância de todo cristão, de toda pessoa que quer ser salvo entender, né, esse conceito. A gente está vendo que tudo está sendo retratado pelo santuário terrestre. E no santuário terrestre você tinha o local, a cerimônia, os móveis e tudo mais. Tudo isso depois se cumpriu em Cristo. A gente já viu nos outros episódios anteriores que se cumpriu em Cristo. Mas, ao se cumprir em Cristo, a gente viu no último que Cristo foi cumprir a parte do Santo e Santíssimo no céu. Legal, eu lembro disso. Só que antes de ascender ao céu, Jesus agora faz uma promessa para os seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 14... Nós encontramos ali, né, o texto, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu estou indo na frente, vou preparar o lugar, depois eu volto. No verso 16, e aí outros versículos, ele diz, não se preocupe, não deixarei vocês órfãos, deixarei no meu lugar outro, a minha semelhança, da mesma espécie, poderoso, criador, compassivo e misericordioso como eu. Eu deixarei para vocês o Espírito Santo, que seria outro consolador. Então agora,
nós estudamos no último estudo o ministério de Jesus no céu. Mas enquanto Jesus está no céu, existe o ministério do Espírito na terra. Eu nem sabia disso. Eu achei que o Espírito Santo não teria essa função. Ele estaria aqui para nos ajudar, nos auxiliar, mas não que ele tivesse um ministério, tipo, algumas coisas para se cumprir, né? Algumas coisas para ele fazer. Olha que interessante. Quando você vai em Êxodo, capítulo 34, a partir do verso 29, nós encontramos ali uma cena bem icônica. Moisés é chamado por Deus para ir ao monte. Quando ele desce do monte, depois de passar dias ali com Deus, ele não percebia que o rosto dele brilhava. Eu lembro. A gente até falou isso em alguns dos episódios. E ali, sem muita delonga, ele colocava um véu no rosto. Uhum. Aí é interessante que Paulo, lá na frente, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo pega o texto de Êxodo 34 para fazer uma análise e nos dizer agora o seguinte: se o ministério lá antigo, que era só sombra, tinha um poder tão grande que as pessoas não podiam olhar no rosto de Moisés, e agora no ministério do Espírito, quão poderoso mais é? Então nós estamos falando, Paulo está nos levando de que agora, enquanto Jesus está no céu, haveria um ministério do Espírito na terra. E aí a gente vai ver agora os elementos. Será que existe também um santuário na época do Espírito Santo aqui na terra? Será que a Arca da Aliança que tinha no santuário, contendo a lei de Deus, será que tem essa lei de Deus e essa arca agora? Como que se cumpre agora na vida do Espírito Santo e na vida da igreja esse ministério? Veio quando você falou assim, ó, local e tal, aí a primeira coisa que vem na minha cabeça é qual que é o papel da igreja hoje? Ou a igreja contribui para o Espírito Santo? A igreja vai ser um local onde o Espírito Santo vai estar? Então a primeira coisa que veio na minha cabeça quando você falou era isso. Qual que é o papel da igreja hoje? Ela vai contribuir para o Espírito Santo? Vamos chegar. Olha que interessante. Antigo Testamento, nós tínhamos o santuário, certo? Certo. Novo Testamento. Terrestre, né? Santuário terrestre. Tá. Novo Testamento. Evangelho de João 2, 19 e 20. Jesus chama que ele é o santuário. Eu lembro, beleza. Pronto. Santuário lá, santuário em Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Paulo, inspirado por Deus, fala: vocês, igreja, vocês que aceitam Jesus, vocês são o templo e o santuário do Espírito. Você, eu, todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus se tornam o santuário do Espírito. Certo? Certo. Agora veja. Eu achei que era coisa da igreja. Não, vamos chegar. É nesse contexto, tá, né? Se você vê, por exemplo, o contexto de 1 Coríntios capítulo 6, Paulo está falando ali no contexto da igreja ser o corpo de Cristo. Tá. A igreja é formada por indivíduos. Cada indivíduo, ele recebe o Espírito Santo e ele também faz parte da igreja como um todo. Tá? Mas vamos focar por enquanto no indivíduo. Então, você que crê no Senhor Jesus, você se torna o santuário do Espírito. Tá bom. Veja, para você ser o santuário do Espírito, tem algumas regras. Algumas coisas têm que acontecer. Não é bagunçado, né? Lembra? Ô louco, santuário do Espírito. Lembra que antigo santuário, os pecadores não poderiam ter acesso ao Santo e Santíssimo. Beleza. Eu tô melhorando. Como é que agora os pecadores agora do Novo Testamento, os pecadores que aceitaram Jesus,
como é que eles recebem o Espírito Santo, o Shekinah de Deus, a glória de Deus em si, sem ser fulminados. Rapaz, agora você me pegou, hein? Né? Se os pecadores não podiam entrar no lugar santo, Tá. e agora eu sou o lugar santo. Rapaz. Entende? Você tá me dando, você tá travando meu cérebro. Beleza. Beleza. E como é que eu faço então? Isso. Quando você vai no próprio livro ali que a gente está falando de 2 Coríntios 3, 16 em diante, Paulo está falando o seguinte: quando alguém aceita o Senhor Jesus, o véu é removido. O véu que separava ele da glória de Deus é removido. Quando você fala aceitar, Luci, só para eu entender, aceitar é batizar, ou não? Nada a ver. Não necessariamente o batismo nas águas, Tá. mas eu estou dizendo o batismo no Espírito. É eu conhecer o Senhor Jesus e me entregar a Ele. Tá bom. Por exemplo, só para responder sua pergunta, em Atos capítulo 10 e capítulo 11, nós encontramos ali um contexto de pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, creram de verdade no Senhor Jesus, entregaram a sua vida. Antes de ir no batismo das águas, eles foram batizados pelo Espírito. Então, na verdade, não é só o batismo nas águas, mas é o batismo firme em Cristo. Então, veja, ao aceitar o Senhor Jesus, o véu é removido. Tá. Eu vou anotando aqui, tá? Marca aí. Um outro texto interessante. Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Hebreus capítulo 10, 19 e 20 nos diz: agora nós temos acesso ao Santíssimo através do corpo de Cristo que foi rasgado na cruz. É porque, não sei se isso tem a ver, porque agora a gente tem acesso de novo ao Pai. Então, através do sacrifício de Jesus, que já rasgou esse véu, quando eu aceito ele, vamos dizer assim, acaba rasgando esse véu e eu tenho acesso a esse Santíssimo. É como se você pensasse o seguinte, olha. Lembra que todo pecador precisava de um sacerdote Lembro. para que intercedesse por ele? Lembro. O que nós estamos estudando hoje é o sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, todo aquele que crê no Senhor Jesus se torna um sacerdote. A responsabilidade aumenta. Aumenta. Por quê? Porque você tem que interceder agora pelos que continuam no pátio. Ah, que da hora. Agora ficou mais claro. Sim. Veja, quando você vai... Não, você entendeu? Ó, ficou legal agora. Acho que a gente não tá nem olhando pra lá, ó. Olha lá. Cara, você entendeu? Agora ficou mais claro, Leocil, o que você disse. Quando eu aceito Jesus, então, a minha responsabilidade era o mesmo que o sacerdote tinha de, entre aspas, fazer pelos outros que estavam lá no pátio. Eu preciso conduzir pessoas do pátio para dentro. Para que tenha acesso. Que legal. E aí eles vão ter acesso à salvação. E olha que interessante, quando você vai em Êxodo capítulo 19, nós temos ali do verso 5 e 6, a promessa que Deus deu ao Israel antigo, dizendo: se você for fiel aos meus mandamentos, você vai ser propriedade particular, nação santa, povo exclusivo, nação sacerdotal. Agora, no Novo Testamento, você vai na primeira carta, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, agora diz: todo aquele que crê no Senhor Jesus se torna sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de quê? A fim de proclamar as novas, a fim de mostrar a luz para quem anda nas trevas. Entendi. Então veja que Antigo Testamento tinha o santuário. Você agora é o santuário. Antigo Testamento tinha o sacerdote. Você é sacerdote. Antigo Testamento você tinha um lugar santíssimo. No lugar santíssimo tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha a lei. As tábuas, né? As tábuas da lei. Onde está agora, nesse santuário agora? Que somos nós. Somos nós. Onde está a lei?
Onde está a lei, ó? Eu nem vou chutar para não falar besteira, porque eu não sei. Aonde está as leis? Eu não sei. Quando você vai para o Antigo Testamento, Jeremias capítulo 31, verso 33 em diante, Deus fala o seguinte: eu quero fazer uma nova aliança com essa nação. Qual nova aliança? Eu quero colocar na mente deles a minha lei. Eu quero inscrever nas tábuas do coração deles a minha lei. Eles então saberão que eu sou Deus. Não precisa que um ensine o outro, todos me conhecerão. Só que, infelizmente, Deus não conseguiu cumprir esse propósito na vida da nação de Israel. Sim. Ele pega agora Hebreus capítulo 8, Hebreus capítulo 10, e ele dá essa promessa agora para o Israel espiritual, ou seja, todos aqueles que creram no Senhor Jesus. E ele fala: esta é a aliança que firmarei com a nova casa de Israel. Eu quero colocar agora a lei no coração deles. Então veja que assim, ó, Jesus está no céu intercedendo por nós. Tá. Você falou isso no último. No último. Tá. Mas ao mesmo tempo, Jesus está nos dando a oportunidade de ser sacerdotes para outras pessoas. Então, Jesus coloca a lei no nosso coração. Nós temos livre acesso ao trono de graça, né? Lugar santíssimo. Lugar santíssimo, só quem entrava era o sumo sacerdote. Agora nós temos esse acesso. Tá. Então veja que há um ministério agora de liberdade. Você tem livre acesso ao trono de Deus. Tudo isso por causa do sacrifício de Jesus. Por causa do sacrifício de Jesus. Tá. Jesus é esse irmão nosso que abre a oportunidade, que abre as portas. Então, por isso que nós temos acesso. Legal. Mas, Leuci, pelo que eu trago, ó, o título de hoje é o Santuário do Espírito. Já deu para entender um pouquinho mais. Você até me deu algumas ideias aqui muito bacanas de ficar mais claro o poder que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem desse Santo Santíssimo, levar no coração as leis. Mas o que você pode falar mais sobre esse o ministério do Espírito Santo, assim, que é acho que o tema principal de hoje, assim, o que ele vai fazer? A gente pode contribuir de alguma forma, lógico, aceitando a Jesus, mas sobre esse capítulo assim de hoje, como é que você pode trazer mais à tona? Nos capítulos anteriores, eu estava enfatizando a salvação nossa. Tá, eu lembro. Nesse capítulo, eu não gostaria de enfatizar a salvação. Esse capítulo é para aqueles que já são salvos. Ao ser salvo, existe um ministério que nós precisamos desenvolver. Na verdade, não é nós que vamos desenvolver. Jesus diz que quando viesse o Espírito nos conduziria a toda a verdade. Então, na verdade, nós precisamos ser submissos a Ele. Ao sermos submissos a Ele, Ele vai construir o seu ministério na terra. E como eu faço para ser submisso a Ele? Nós precisamos estar vazios do nosso eu. Do ego, né? Do ego. Sendo que disponíveis para Ele. O que Ele vai fazer em nós? Lembra do ministério de Jesus? Jesus não curou pessoas, Jesus não ouviu, Jesus não falou, Jesus cuidou das pessoas. E aí Jesus disse: obras maiores vocês farão. Quando que nós faríamos obras maiores? Quando fôssemos possessos pelo Espírito Santo. Sim. Então, enquanto Jesus estava preso geograficamente, porque ele não poderia estar em todos os lugares, agora ele diz que nós somos o corpo dele, ele é a cabeça, nós somos selados pelo Espírito e agora conduzidos pelo Espírito, nós seremos Cristo na terra. Nós seremos as mãos que cuidavam das pessoas, nós seremos a voz que fala palavras gentis para as pessoas. E aí chegará para mais pessoas essa salvação. Né? Nós vamos tirar as pessoas do pátio para jogar no lugar santo. Que legal. Que responsabilidade, hein, Leuci? Muita responsabilidade. Caramba, eu fico pensando assim, ó.
tem até um filme, né, que é muito legal, que é o que Jesus faria, né? É essa responsabilidade, né? De eu saber que um amigo meu pode ser salvo e virar mais uma sementinha para poder dar frutos para outras pessoas, é uma baita responsabilidade, viu, Luci? E veja que assim, olha, eu começo a perguntar, né, para as pessoas, qual que é o plano de Deus para sua vida? Eu vejo as pessoas pensando o seguinte: ser salvo, morar no céu. Só isso. E na verdade não. Você encontra o Novo Testamento, Paulo é especialista nisso, dizendo o seguinte: Jesus quer ampliar a sua mente, Jesus quer inovar a sua mente, de maneira que você possa ser completo, usado pelo Espírito, para que você seja um Cristo pequeno aqui na terra. Então, na verdade, Jesus vai vir buscar os pequenos Cristos que foi desenvolvido na terra. Legal. Parecido com ele. Parecidos com ele. Mas não parecidos com ele somente no sentido de obter a salvação dele. Perceba que quando você vai no livro de Filipenses 2, verso 5 em diante, fala: tenha em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo. Ele se esvaziou e Deus o exaltou. Nós precisamos ter o mesmo sentimento. De que forma? Ter a mesma fé que ele tinha no Pai. Amar e obedecer como ele fazia. Relacionamento. Relacionamento. Né? É isso. Então, na verdade, há um ministério para nós desenvolvermos submissos ao Espírito. E, Luci, uma pergunta assim que veio aqui na minha cabeça. Isso é fácil de gerar esse relacionamento? Por exemplo, hoje eu vejo você com, assim, claro, usado pelo Espírito Santo, mas assim, com bastante conhecimento. Mas quanto tempo você levou para isso, né? Então, talvez é o sentimento que eu tô agora. É fácil conseguir esse relacionamento, por exemplo, com Deus, com Jesus, e esvaziar? Qual é a dica assim, que você daria para a gente estar mais próximo assim, de Jesus, para poder ele nos usar, para que a gente diminua o nosso ego, para que a gente se esvazie mais? Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que todas as vezes que você correu o olho na Bíblia, todas as vezes que você gastar tempo de qualidade lendo a Bíblia, acontece algo mágico e extraordinário na sua vida. O Espírito Santo vai tomando posse da sua vida, vai transformando você ao você ler a Bíblia. Então você percebe que o maior desafio que nós temos hoje é ler a Bíblia. É mesmo. Entende? Por quê? Porque o inimigo sabe que se você gastar tempo lendo a Bíblia, não é você quem vai ficar melhor. O Espírito vai transformar você. Puta, essa é legal, hein, Luci? Que legal. E eu falo por causa de mim, por exemplo. Eu sou um cara que amo ler. Só que me parece que algo trava quando eu vou ler, cara. E aí eu falo, caramba, aí pra ler um livro sobre alta performance, sobre outras coisas, pra mim é mais prazeroso, como eu diria, ou menos pesado, talvez, né? Mas é exatamente isso. Então a dica que você daria hoje, Leuci, muito boa, é você estar mais próximo da Bíblia. Você quebrar mesmo, pôr uma decisão, né? Eu falo isso por mim. Meta mesmo. De ler a Bíblia, né, cara? Jesus disse, né? Sem mim vocês não fazem nada. Vocês são só os galhos que tiver ligado na videira, produz fruto. Então... Hoje você tá com os códigos, hein? Você tava falando uns negócios muito simples, Luci. Tá muito legal mesmo hoje. Inclusive, isso daqui me pega muito, essa palavra aqui, né? Ego. Tanto que o ser humano, eu digo, até por mim mesmo, a gente às vezes acha que sabe alguma coisa, ou que tá certo, né? Enfim. E a gente vai criando isso e vai cada vez se enchendo e dando menos espaço para que o Espírito Santo faça a sua parte. Eu não sei se você tem uma outra mensagem pra gente finalizar esse episódio. Vou levar comigo esse ensinamento, poder por mais dedicação e disciplina nesse hábito da leitura da Bíblia. É uma autoanálise minha, inclusive. Então, não sei se você tem alguma mensagem principal sobre isso, o santuário do Espírito, o quanto que você pode contribuir nesses minutos finais aí para todo mundo. Eu imagino que nesse momento estejam assistindo pessoas que já são salvas,
e pessoas que estão no processo de salvação. Pessoas que já são salvas não é que deixaram de ser pecadores, mas já aceitaram o Senhor Jesus e estão no processo. Você precisa entender que há um ministério. Você precisa conduzir pessoas que estão no pátio aos pés de Cristo. Pessoas que não aceitaram a Cristo ainda. Você precisa, através do estudo da Bíblia, conhecer Cristo, passar pelo altar de sacrifício do pátio, passar pela pia, um banho no sentido de ser purificado pelo Espírito Santo, e aí então você também tem acesso. Lembre-se, Jesus é o nosso intercessor e Jesus é o nosso juiz. Então que a nossa vida esteja clara, nua aos olhos dele, que ele tem misericórdia de nós. Amém. Leuci, obrigado. Assim a gente finaliza o nosso episódio número 10. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu desse episódio. Tem alguns que não que eu gosto mais, mas parece que fica mais claro para que eu entenda. Eu gosto dessas mensagens assim direta para que a gente coloque um plano de ação para poder ir melhorando. Você que ficou aí com a gente até agora, obrigado. Espero você no próximo episódio. Espero que você também tenha assistido os anteriores. Para nós é um prazer poder. E se a pessoa quiser, né, Leuci, ter esse estudo bíblico mais avançado, pode procurar o Leuci, pode colocar nos comentários. De alguma forma a gente vai chegar até você para que você também receba esse estudo mais profundo e queira também ser uma semente para poder levar pessoas do pátio para dentro ali do Santo e do Santíssimo. Obrigado, Leuci, mais uma vez. Tamo junto. Obrigadão, viu? Até o próximo episódio.